Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do canal Ciência e Biologia. E a gente vai ver nessa aula a energia térmica, calor e temperatura, distinguir esses termos que causam bastante confusão. Muitas pessoas confundem cada um e aí mistura tudo. E aprender um pouquinho também sobre sistemas, beleza? Vamos lá. Energia térmica é a energia associada ao movimento randômico, leia-se também aleatório, dos átomos e das moléculas. Pode ser que ao longo da minha explanação eu substitua as palavras átomos e moléculas por partículas, ok? Vamos lá. Energia térmica representa a quantidade total de energia cinética das partículas de uma dada amostra. Então é a quantidade total, tá, dessa energia cinética. Lembrando que energia cinética é aquela energia relacionada ao movimento. Então, quanto mais movimento a partícula tiver, maior é a sua energia cinética e aí, consequentemente, maior é a sua energia térmica, porque é uma energia associada ao movimento. Quanto maior o movimento da partícula, maior a energia térmica. Ficou claro? Beleza? E óbvio, representa a quantidade total de energia cinética, como eu disse, das partículas de uma dada amostra. Então, quanto mais partículas também essa amostra tiver, mais energia térmica ela tem. Ok? Bom, calor é a transferência de energia térmica entre dois corpos que estão a temperaturas diferentes. Ou seja, o fluxo da energia térmica entre corpos de temperaturas diferentes é o que a gente chama de calor. Bom, e a unidade de calor é a caloria. O calor também pode, como uma forma de energia, pode ser medido em joule ou joule, como vocês queiram chamar. Mas o mais convencional a gente vê a caloria ou a quilocaloria. Já a unidade de energia térmica também poderia ser usada a caloria. Mas nesse caso, o mais convencional para energia térmica é o joule ou quilojoule. Bom, está aqui exemplificando um corpo com partículas quentes. Isso significa que as partículas que estão aqui possuem uma maior quantidade de energia térmica do que este corpo aqui, que está na exemplificação seria um corpo frio, não é? E aí o que é que acontece? Esse corpo aqui, com o tempo, as partículas que estão aqui vão ganhar atmosfera e vão deixar essa região aqui, o ar aqui um pouco mais, as moléculas de ar um pouco mais agitadas. Ou seja, as moléculas de ar aqui vão ganhar mais energia térmica, vão viajar por aqui, vão passar por essa superfície, e aí com o tempo esse café vai esfriar e esses gelos aqui vão derreter. Por quê? Porque vai haver uma transferência de energia térmica, ou seja, de agitação das moléculas, do corpo quente para o corpo frio. O corpo frio vai se tornar um pouco... As partículas que fazem parte aqui da amostra fria vão ficar um pouco mais agitadas e as que estão aqui no corpo quente vão ficar um pouco menos agitadas, ok? Até que alcance aí um equilíbrio. Então, quando você segura uma pedra de gelo na sua mão, um cubo de gelo, e você sente o frio, o que é que está acontecendo naquela região ali? O gelo vai derretendo com o tempo, mas você sente frio porque, na verdade, o gelo está recebendo o calor, está tirando o calor do seu corpo. Então, ele vai começando a derreter, né, se tornando líquido, e isso significa que a sua energia térmica está diminuindo e a energia térmica das moléculas ali de água estão aumentando. Esse fluxo de energia, ok? Se chama calor. Beleza, galera? Bom, já a temperatura é uma grandeza física que mensura a quantidade média de energia cinética das partículas. Então, enquanto a energia térmica representa a quantidade total de energia cinética das partículas ali na amostra, a temperatura é uma média. E outra, não dá para confundir temperatura e energia até pela unidade de medida, ok? Bom, a temperatura ela tem basicamente três escalas principais, né? O Celsius, o Fahrenheit e o Kelvin.
Em cada escala dessa existe uma unidade de medida, o grau Celsius, o grau Fahrenheit e o Kelvin, ok? A temperatura é medida dessa forma. E o aparelho que a gente utiliza para nos auxiliar na medida da temperatura se chama termômetro, isso vocês já sabem. Talvez vocês ainda não tenham entendido a diferença entre temperatura e energia térmica, mas eu vou explicar agora. Bom, tá aqui. Dois corpos semelhantes, ó, A e B são idênticos, ok? Então digamos que eles estão à mesma temperatura, 25 graus Celsius. Primeiro, aqui eu exemplifiquei que tem 4 partículas. Numa dada amostra, é impossível que todas as partículas apresentem a mesma energia térmica. Então uma vai estar mais agitada, a outra vai estar um pouquinho menos, a outra já vai estar mais do que... Enfim, sempre vai ter isso. Aí elas se chocam, a outra fica um pouco mais agitada, a outra já perde energia. E aí, enfim, num sistema ali, numa amostra, a energia térmica das partículas são diferentes, ok? Então, a temperatura me diz a média dessas energias térmicas. Então, é como se eu reunisse. Vamos dar valores aqui. Aqui tem 10, essa daqui tem 10, essa tem 9 e essa tem 9. Então, a média disso aqui é 9,5. Mas a energia térmica, se você somar, vai dar outro valor, ok? Então, enquanto a energia cinética ou energia térmica é a quantidade total de energia cinética, a temperatura me diz a média. Então perceba que a amostra A e a amostra B estão à mesma temperatura e nesse caso, como são sistemas idênticos, eles apresentam a mesma energia cinética. Se eu juntar esses dois sistemas, essas duas amostras em uma amostra só, a temperatura vai permanecer 25 graus Celsius. Ok? Porque é a média, vai continuar. Agora, quando eu reúno os dois corpos, a energia térmica aumenta. Por quê? Porque eu tenho mais moléculas. Então, quanto mais moléculas eu tiver, maior a energia térmica da amostra. É só você ver, nesse copo de café, digamos que esteja a 75 graus Celsius, em uma piscina a 25 graus Celsius. Quem é que vai ter mais energia térmica? Quem vai ter mais energia térmica é a piscina. Tem muito mais moléculas. Para você elevar a temperatura da piscina, você precisa de muito mais energia do que, o caso, essa xícara de café. O que acontece é o seguinte: em sistemas idênticos, o aumento da temperatura está diretamente relacionado à energia térmica. Então, aqui, como eles são idênticos, totalmente idênticos, se esse aqui tem maior temperatura, aí aqui tem mais energia térmica do que aqui, mesmo tendo a mesma quantidade de moléculas. Entenderam, galera? Vamos para o próximo slide. Agora, sistemas. Bem simples, galera. Sistema é uma porção limitada do universo que a gente está considerando para efeito de nossos estudos. Então, por exemplo, um becker. E ali tem uma substância dentro. Então, o becker é o nosso sistema. Tudo para além do becker vai ser a vizinhança, ok? Mas o que nos interessa é o que está dentro do becker. É o que a gente, enfim, se o nosso sistema for uma lâmina ou uma lamínula, que vai estar um material genético lá. Então a nossa lamínula ali vai ser o nosso sistema, ok? E todo o resto vai ser a vizinhança. Enfim, existem 3 tipos básicos de sistemas. O sistema aberto, que é aquele que troca matéria e energia com a vizinhança. Então, o que acontece? Como aqui está aberto, outra coisa, as paredes do recipiente a gente vai chamar de fronteiras. Então, como aqui não existe uma limitação, certo? Para impedir que as moléculas escapem, então essas moléculas podem entrar ou sair do meu sistema aberto. Ok? Então, pode aumentar a quantidade de matéria aqui ou diminuir. Então, existe variação da matéria. E existe variação de energia, porque a gente já viu. Se duas moléculas se chocam, elas vão trocar calor, vão trocar energia. Então, num sistema aberto, existe troca de energia e troca de matéria. Beleza? Num sistema fechado, a matéria
ela está isolada, não tem como ela escapar porque o recipiente possivelmente está fechado. Impede que as partículas ali dentro saiam. Porém, existe ganho ou perda de energia. Por quê? Se as moléculas aqui estiverem mais agitadas, isso significa, vocês já sabem, que tem mais energia térmica, elas tocam na parede, né, na fronteira, e a fronteira interage com as moléculas de fora, que nesse caso terão menos energia térmica ou vice-versa. Então existe fluxo de energia, então aqui dentro as moléculas podem ficar mais agitadas ou menos agitadas, e isso vai depender das moléculas da vizinhança. Então não há troca de matéria, mas há troca de energia. Já no sistema isolado, não existe troca de energia nem troca de matéria. Por quê? Vai acontecer da seguinte maneira. Aqui existe uma fronteira mais externa e uma fronteira mais interna. As moléculas da vizinhança podem tocar a fronteira externa, contudo não existem moléculas entre a fronteira externa e a fronteira interna. Não existem partículas. Então não tem como essa energia se propagar até aqui para que interaja com essa fronteira e depois interaja com as moléculas aqui dentro. Então não há uma interação e aí aqui as moléculas nem escapam, nem ganham, nem perdem energia. Beleza? Um exemplo assim convencional é a geladeira. Contudo, não é um sistema isolado perfeito, mas quando você fecha, ela consegue manter a sua temperatura fria, não é? Quanto mais você abre, as moléculas mais quentes da atmosfera invadem aquilo ali e aí vai diminuindo a temperatura, ok? Outro sistema isolado que a gente conhece do dia a dia, também não perfeito, seria a garrafa térmica, ok? E isso serve tanto para moléculas mais agitadas, com maior temperatura, ou menos agitadas, com menores temperaturas. Então é isso aí, galera. Curtam, compartilhem, favoritem, dêem um joinha, porque é isso aí. Canal Ciência Ensinando Biologia, a ideia é democratizar o conhecimento. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Valeu!